vocês, sejam super bem-vindos aí a mais um encontro do nosso Pedido Perfeito. Essa é a nossa 18ª aula, para quem está acompanhando aí desde a primeira, né? Muito bom a gente estar tentando fazer a diferença na nossa loja de calçados. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Michele, eu ensino lojistas de calçados a venderem todos os pares da coleção em até 6 meses após chegarem na loja. Hoje, o nosso tema é bem específico para a gente identificar e conhecer melhor os nossos clientes. Porque muitas vezes nós não estamos vendendo mais porque está faltando uma clareza sobre o perfil, sobre o comportamento de compra desse nosso cliente. E aí a gente fica querendo arrumar mil desculpas para falar que o fluxo está baixo, que o cliente está achando caro, que a economia não está ajudando, e aí várias desculpas vão afora, né? Então, hoje vocês vão entender exatamente isso, né? Entenda seu cliente e venda mais na sua loja de calçados. Um tema muito interessante que eu tenho certeza que vai dar várias viradas de chave. E durante o nosso bate-papo aqui, eu vou estar compartilhando um pouquinho dessa minha experiência, que eu já passei por isso. E quero também compartilhar com vocês qual foi a sensação que eu tive e como que eu virei a chave, tá bom? Bom, vamos lá. Perguntas no final, tá? Vou deixar perguntas para o final, para vocês poderem interagir. No final, fiquem até o finalzinho, porque tem resumo para quem perdeu alguma parte, para poder ver o compilado da aula, tá bom? Bom, então eu gosto muito de começar perguntando, né? Sempre perguntas são boas, sempre perguntas fazem a gente parar um pouquinho para analisar. Estou fazendo isso? Posso melhorar? O que eu posso fazer de melhor para minha loja de calçados? Então, às vezes, você já parou para pensar que o problema da falta de vendas, muitas vezes, não é o produto, não é a falta de produto, não é o seu preço, não é a sua concorrência. É porque muitas vezes você está tentando vender para alguém que você não está conhecendo ele de verdade. Ah, Michelle, impossível, conheço todos os meus clientes na palma da minha mão. Será que você conhece realmente? A gente se engana muito. E a hora que eu for apresentar esses perfis, você vai entender por que que às vezes a gente acha que entende, acha que sabe, trabalha no achismo e o resultado não acontece. Então, quando eu falo, né? A gente esforça, a gente posta, a gente às vezes faz live, faz apresentação de produtos, faz promoções na loja, mas a gente fala assim, puxa vida, eu queria que as vendas estivessem melhores, maiores. Por que que não está acontecendo? Então, às vezes, o erro está exatamente em você estar falando com alguém que você ainda não entende completamente. Às, ve- a- às vezes, nós pensamos assim, ó, o meu cliente compra por quê? Ou porque ele achou bonito, ou porque ele está precisando. Não é assim? Ou por um desejo, ou por uma necessidade. E aqui eu vou desmistificar isso. Não somente por isso que o seu cliente vai na loja. Então ele compra, lógico que é porque ele quer seguro, ele quer ficar bonito, elegante, vaidoso, ou vaidosa, elegante, segura, não é? A mulher às vezes quer se sentir mais poderosa, mais incluída, mais valorizada. Então nós temos que entender o que realmente motiva o cliente a estar indo às compras para a gente não ficar frustrado. Que às vezes o cliente chega, olha, olha, vai embora sem nada. Então, o problema, na grande maioria das vezes, não é produto, não é falta de opções, não é concorrência, não é preço. E esse conceito, do finalzinho da aula, você vai estar mudando essa compreensão, tá? Então, aqui, nesse bate-papo, deixa eu compartilhar aqui, que eu gosto muito de slides, né, gente? Vou compartilhar os slides, porque quem gosta de acompanhar por slides também, fica legal para poder visualizar. Ó, então esse é o tema, né? Entenda seu cliente e venda mais na sua loja de calçados. Então, você já parou para pensar que talvez o problema não seja o seu produto, o seu preço ou a sua concorrência? Olha isso. Isso mexe, né? Com os parafusinhos da gente, mexe? Então, o que que nós vamos ver hoje? O que que a gente vai entender nesse bate-papo de hoje? Por que que conhecer o cliente de verdade está fazendo falta? Nós estamos perdendo vendas por não conhecermos o tanto quanto nós precisamos.
mesmo tendo produto bom, mesmo tendo preço justo, mesmo tendo uma loja super arrumada, bem iluminada, bonita, num ponto legal. Então, eu vou te mostrar como que a gente identifica o que realmente motiva o nosso cliente a comprar. Se é desejo, se é praticidade, se é autoestima, se é segurança, se é pertencimento, tá? E eu vou te provar realmente que enquanto você, tá, e continuar parada, postando tudo no automático, achando que realmente conhece seu cliente, porque ele compra de você há muitos anos, você com certeza vai continuar estagnado. Vendo outras lojas, né, deslancharem, crescerem no físico, no digital, faturarem alto e você fala, meu Deus, eu tenho tanta experiência, mas por que que as minhas vendas não acontecem? Por que que meu caixa está sempre rateado lá, sempre faltando? Então, esse bate-papo é exatamente para te tirar da zona de conforto, para você entender que você precisa ter um controle da comunicação e das vendas da sua loja. Porque senão não vai ter aumento de vendas, não vai ter virada de chave. E eu, Michele, tá? Eu vou falar por mim. Por muito tempo, eu assim, nossa, o ego me deixava, né? Pensava que sabia demais. Meu Deus, conheci meus clientes demais da conta. Eu pensava que vender era só questão de ter produto bonito, ter um preço competitivo, ter um bom atendimento. Eu fazia de tudo mesmo. Muito, cuidava pra caramba da vitrine, postava muitos produtos, gravava vídeo, fazia live, de tudo um pouco fazia, né? Mas o que que acontecia? As minhas vendas estavam estagnadas. Eu não conseguia crescer as minhas vendas. Estava travado. Aquela sensação de que a loja estava parada, sabe? Aquela angústia, aquela frustração que batia. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa. Estou fazendo alguma coisa errada. E eu não estava vendendo, não é porque eu não conhecia, porque eu conhecia o meu cliente, é porque eu não conhecia ele de verdade. Eu não sabia como que eu ia atingir o meu cliente. Eu queria falar com a Maria, queria falar com a Joana, queria falar com a Marta, queria falar com a Mirtes, mas o quê? Eu queria agradar todo mundo. E eu não conectava com nenhum desses clientes. E aí ficava frustrada, né? Porque o resultado não vinha de verdade. Então, quando eu parei de só escutar o cliente. Porque muitas vezes falam assim, tô precisando de um tênis não sei o que para caminhada. Tô precisando de uma cor vermelha de sapato. Tô precisando não sei o quê. Mas quando eu comecei a observar o seu comportamento, as suas atitudes, as suas maneiras, os seus medos aí, o que que ele gostava, como que eram as postagens dele que ele tinha no Instagram, qual que era o ambiente que ele estava indo. Então eu comecei a entender que ele não comprava só pela peça, não. Às vezes, essas minhas clientes estavam comprando para se sentirem mais seguras, mais valorizadas, porque às vezes elas estavam atravessando momentos diferentes na vida. Já viram quando a mulher termina geralmente um relacionamento? Como que ela fica mais vaidosa? A maioria fica, né? Tem que dar um jeito, tem que emagrecer, tem que comprar roupa nova, comprar sapato novo, não é assim? Então, às vezes, a gente falta observar mais o cliente, entender o momento de vida que ele está. E quando a gente entende, a gente faz as vendas acontecerem naturalmente na nossa loja. Então, geralmente, o cliente compra para resolver um problema que muitas vezes ele não sabe nomear o que que é. Nem ele sabe nomear, tá? Então, quando eu entendi isso, essa minha comunicação virou. Eu comecei a fazer campanhas que direcionavam para as necessidades, para os desejos, para o senso de pertencimento, para N áreas do meu cliente. E aí, eu vi que o quê? Não era falta de cliente que eu tinha, era falta de percepção do cliente. E as vendas começaram a reagir. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês também, tá? Então, aí, por que que os clientes não compram, mesmo gostando das peças? Por que será que os clientes não compram, mesmo gostando das peças, hein? Então, gente, gostar não é o suficiente. O cliente da gente pode até achar o sapato bonito, a bolsa maravilhosa, funcional, pode elogiar, pode experimentar,
mas às vezes ele vai embora e não leva o produto. E você fica ali, meu Deus, o que será que aconteceu? Eu mesmo, né? Quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu falei, mas ela amou. Como que ela não está levando? Então, quando eu não mostro o motivo certo para o meu cliente, eu perco a venda. Eu tenho que tocar naquilo que ele sente. Então, às vezes, ele olha, aprecia, fala que tá lindo, nossa, maravilhoso, amei, mas depois eu volto, né? Porque eu não criei uma conexão emocional com o meu cliente. Eu apresentei o produto, eu apresentei a bolsa, eu apresentei o sapato, eu mostrei as características, mas eu não toquei no emocional do meu cliente. Ele queria uma solução e eu não consegui chegar nessa solução que ele queria. Então, existem 6 motivos que fazem o cliente comprar e que você precisa entender para aplicar imediatamente na sua loja. Aí o resultado vem, aí o resultado acontece, tá? Parece uma mágica, gente, mas o resultado acontece, tá? Então, são 6 motivos, todos no ato de comprar, que a gente vai ver aqui, tá? Quando a gente entende qual dessas forças está em jogo, no momento do atendimento, a venda vai deixar de ser uma tentativa e vai virar uma estratégia de venda. Então, primeiro, necessidade. O cliente, ele precisa porque ele não tem o produto. Isso é fato. O cliente chega na loja porque o chinelo arrebentou. Ou ele precisa de um tênis para caminhar porque o dele furou. Então, é necessidade. Está sem uma sandália básica para ir para o trabalho. Agora, o frio, está sem uma bota para o frio. A bota dele está muito velha, está muito feia, tá? Cor que nem está usando mais. Então, isso aqui é a necessidade. O moço chega lá na loja e fala assim, eu preciso de um sapato social para o trabalho. Eu preciso de uma bolsa para eu ir para o evento que eu vou ter sábado que vem. Então, isso é uma necessidade. Ele já vem falando para você o que é que ele quer para suprir essa necessidade. Mas se eu não mostrar essa utilidade da peça, muitas vezes ele nem percebe a necessidade. Então, por exemplo, o cliente tem uma sandália básica, né? Ela pergunta se eu tenho uma sandália básica para o dia a dia dela. Então, se eu mostro essa sandália e falo que essa sandália aqui, ela pode usar para trabalhar, ela pode usar para sair, ela pode usar para viajar, ela não precisa ficar pensando no que vai calçar. Já vem vários momentos na cabeça dela. Às vezes a cliente está sem um sapato confortável para o trabalho e ela não vai na loja com esse intuito. Mas eu posso mostrar para ela que ela tem uma necessidade escondida, não é? Eu falo o que para ela? Eu posso falar o quê? Eu posso falar, olha, provavelmente você fica muitas horas em pé no seu serviço, você deve estar dando muita dor no calcanhar ou na planta do pé. Então, você está precisando de um sapato assim, ó, que tem essa palmilha anatômica, que tem esse acolchoado, né, na palmilha, que tem, às vezes, gente, aquela parte do joanete, às vezes ela tem um joanete, ela nem percebe que é aquilo ali que incomoda ela no calça. Então, se eu mostro que esse sapato não aperta, que ele aguenta o dia inteiro sem incomodar, eu já criei uma necessidade nessa minha cliente. Eu crio a necessidade. Às vezes o cliente está sem opção, uma opção versátil, não um calçado versátil. Então eu mostro para ele esse calçado e falo que ele é coringa, porque ele vai combinar com tudo, com jeans, com a saia midi, com o vestido, não é assim? Que ele vai poder usar no trabalho, que ele vai resolver vários looks com aquele calçado. E ela não o quê? Não percebeu essa necessidade que ela tinha. Não é assim? Então, o frio agora está chegando. Às vezes, o que é que eu posso criar essa necessidade? A necessidade de um conforto para o dia a dia com os pés quentinhos. Então, eu falo que isso, essa bota, que é em couro, que é uma napa muito macia, que tem uma palmilha anatômica, que ela é de cano embaixo, que ela é prática, versátil, dá para ela ir tranquilamente para o trabalho, dá para ela ficar o dia inteiro confortável com os pés aquecidos.
Então, eu gero uma necessidade na minha cliente de comprar essa bota. Então, eu tenho que também gerar necessidade. Não só esperar o cliente chegar na minha loja com uma necessidade. Porque se eu ficar esperando ele chegar com necessidade, passa o time, não é assim? A minha coleção passa o time ali. O homem, quando chega, às vezes ele quer um sapato social, não é isso? Ele quer trabalhar ali mais alinhadinho, mas ele não sabe que ele está precisando daquele sapato. Quando ele chega na loja, você fala: olha esse modelo aqui que chegou. Prático, versátil, os homens amam esse modelo para o trabalho, a cor é neutra. Então, ele é confortável. E a gente, né? E você já fica bem vestido sem esforço. Olha a argumentação, não é isso? Às vezes o cliente está com o sapato ali desgastado, mais velhinho, né? Então, às vezes eu falo assim: olha, esse sapato aqui vale o investimento. Porque além de ele ser super confortável, ele traz uma imagem muito positiva para você. Opa, até eu mudei, né? Então, isso eu preciso criar. Eu não posso só esperar a necessidade do meu cliente. Ele ir na loja para a necessidade na hora que está assim no limite. Eu preciso gerar essa necessidade. Muitas vezes tem cliente que eu gosto muito de falar assim: olha, não está precisando de uma carteira, não, porque às vezes a carteira da gente está esfarelando, às vezes ela não está legal, e, né, e fica constrangedor para a gente quando a gente vai abrir carteira, perde alguém e a carteira está esfarelando. O que que acontece? Às vezes só de falar, eu falo assim: nossa, acho que eu posso levar uma que a minha está quase nesse ponto. Então é isso que eu preciso gerar, tá? Então, frases curtas que eu posso usar no meu dia é que esse aqui resolve seu dia, que esse calçado aqui você precisa ter, esse modelo aqui salva qualquer rotina de trabalho, esse sapato aqui com certeza está faltando no seu guarda-roupa, porque ele é coringa, ele é temporal, ele é neutro, ele vai bem com vários looks, ele te facilita, né? Traz uma praticidade muito grande para você. Então, o erro do lojista muitas vezes é mostrar o produto e falar que é o quê? É lindo, é maravilhoso, é bonito, né? Não mostra como necessário. Então, fala assim: olha que sandália linda. Não vai gerar urgência. Não vai só gerar o quê? Comparação de preço com outra sandália. E quando eu mostro a necessidade, eu falo o quê? Eu conecto esse produto com a rotina dos meus clientes. Então, esse modelo aqui é simples, é básico, resolve o seu dia a dia. Você pode usar para trabalhar, para sair e não precisa o quê? Ficar pensando muito. Não é assim? Então, eu posso falar assim: olha, se você tem um sapato confortável para trabalhar, se você não tem, esse aqui vai te salvar. Porque você vai aguentar o dia inteiro e vai estar elegante. Eu gero necessidade. Não é isso? Sabe aquela sandália que a gente fala assim: combina com tudo? Então, a argumentação nossa pode ser qual? Olha, essa sandália aqui é aquele tipo de sandália que você precisa ter. Porque além de combinar com tudo, ela resolve qualquer look que você precisar. Olha, gerando necessidade. Então, gente, eu preciso, se eu não estiver na loja, eu preciso ensinar quem está comigo a também mostrar essa necessidade. Ensinar a pensar, né? Qual que é o problema que esse calçado vai resolver na vida do meu cliente? Porque se eu não penso, se eu não respondo isso, não é necessidade. Esse produto é só de vitrine. Então, quando o cliente compra por necessidade, quando ele entende onde ele vai usar. Então, se eu mostro utilidade, eu não vou perder. Eu estou mostrando. Se eu não mostro, o cliente vai embora. Não é assim? O segundo motivo do cliente comprar, qual que é? Ele está com problema. O cliente, ele não quer o sapato. Ele quer parar de sofrer. Então, muitas vezes ele compra para resolver uma dor. Pode ser o incômodo do joanete, da fascite plantar, do calor, do sapato que está machucando o calcanhar, do sapato que não está dando estabilidade, do sapato que está com aquele taquinho que fica fazendo barulhinho, onde que ele passa, fica vendo que ele está passando. Então, eu preciso mostrar, né? Eu preciso mostrar
que aquele sapato, além de bonito, ele não vai apertar o joanete dela. Eu preciso mostrar que aquele modelo não vai machucar o pé atrás. Porque ele tem o quê? Uma espuminha no calcanhar. É assim? A cliente vem falando, nossa, meu pé é sujo demais. Eu não estou aguentando mais sapato fechado. Tá parecendo que eu estou sufocada nesse sapato. Não é isso? Às vezes ela fala assim, olha, eu amo o salto, mas eu tenho medo de cair, porque eu preciso de um que me dê essa estabilidade, que fique no meu pé. Outra vem e fala assim, nossa, eu fico o dia inteirinho de pé. Então, se eu não tiver um sapato confortável, de verdade, fica complicado para mim. Então, se eu não consigo mostrar que meu calçado, que o meu acessório, que a minha bolsa está resolvendo algo para essa cliente, ela vai, infelizmente, procurar outra pessoa que mostre. Então, eu preciso mostrar, tá? O terceiro motivo de compra do cliente, desejo. Esse é fácil, né, gente? Essa maioria mata a charada. Quando a cliente o quê? Ela não quer um resolvedor, não. Ela quer o quê? Ela quer se sentir inspirada, elegante, poderosa, né? Assim, o homem quer sentir que vai num encontro, quer, né, mostrar poder ali com o sapatinho novo, né? Assim? Então, quer estar mais confiante, quer se sentir mais valorizado. Então, às vezes, gente, o cliente, ele quer o quê? Um sapato que vai valorizar mais o look que ele tá. Que quando ele chegar no evento, as pessoas vão analisar, né? Você tá com um vestido muito bonito e o sapato. Tem que estar à altura, né? Quando ele quer que a autoestima dele esteja bem, se sinta bem, né? Assim, ele se sente poderoso. Então, ele quer se sentir mais arrumado. A mulher quer se sentir mais feminina. Ela quer estar na moda. O modelo que está usando agora é o Scarpana Belado que está vindo, nossa, né? Esse modelo eu estou vendo em vários lugares, várias blogueiras. Então eu preciso estar com esse sapato também. Não é assim? Eu quero um salto para me sentir poderosa. Olha aí os vários desejos que a gente tem. Não é assim? O homem quer um sapato que passe uma imagem mais profissional. Ele tem um evento, ele quer estar bem vestido. Ele sabe que quando ele veste bem, quando ele está com um calçado bacana, ele até se sente mais seguro. A confiança aí, não é assim? Então, a dor vende pela necessidade, mas o desejo, ele vende pelo emocional. E o nosso emocional sempre acelera a decisão de compras. Então, nós temos que criar vários desejos para os nossos clientes estarem adquirindo nossos produtos. Não é assim? A cliente até precisa, mas ela compra porque quer se sentir melhor. Então, eu não posso conduzir a venda assim. Você está precisando de sapato? Eu tenho que perguntar para qual momento que você quer se sentir incrível com esse sapato? Como que você quer se sentir usando esse sapato? Então, eu estou mexendo com o desejo. Eu paro de empurrar produto. Eu crio um contexto e experiência para esse cliente ou para esse cliente, tá? Então, quando a cliente não está procurando nada, você deve usar essa argumentação do desejo para despertar a vontade de ter o produto mesmo sem necessidade. Então, quando eu falo só do produto, só do calçado, só da bolsa, só do acessório, e não falo do sentimento, eu mato o desejo do meu cliente. Não é assim? Então, por isso que eu não posso ficar só na argumentação fria e vazia. O quarto motivo, qual que é o quarto motivo? Opa, o desejo eu falei aqui, né? O quarto motivo é a oportunidade. O cliente compra porque viu vantagem. Então, pode ser um lançamento de uma coleção cápsula, um lançamento de uma coleção de inverno, pode ser uma condição especial que eu vou oferecer, pode ser uma peça que vai acabar, pode ser um lançamento exclusivo. Olha quantas oportunidades que eu posso criar.
o cliente, ele não necessariamente está precisando do produto, mas ele não quer perder a oportunidade, a chance de ter aquele produto. Então, quando eu gero escassez falando assim, olha, esse tênis aqui chegaram poucas unidades, são só 10 unidades, e ele está sendo muito desejado. Eu acredito que daqui 3 dias já não tenha mais esse tênis. Então, se você gostou, vem garantir o seu, porque vai acabar e eu não vou conseguir reposição dele. Olha como que eu desperto essa necessidade de ele não perder a chance de comprar aquele produto. Eu preciso fazer isso, né? Então, quando eu gero aquela sensação, são os gatilhos da escassez, né? Últimas peças, não é isso? Quando eu falo, nossa, só tem mais esse número, você não vai garantir o seu? Então, quando eu trago um lançamento exclusivo, que a cliente vai querer ser a primeira a usar, esse modelo acabou de chegar, olha que peça que traduz elegância, que traduz requinte, sofisticação e conforto. Acabou de chegar. Às vezes, eu posso gerar uma oportunidade de quê? De uma condição especial, ou de um desconto, ou de um parcelamento maior. Olha, e eu falo, né? Essa condição é somente até tal dia. Tem que ser curto esse espaço de tempo, tem que ser definido esse espaço de tempo, pode ser para a vida inteira, né? Nessa quinta-feira, você tem uma vantagem especial, uma condição especial para pagamento no cartão, ou para quem tem crediário, para pagamento no crediário. Então, eu trago essa oportunidade para os meus clientes. Eu trago uma oportunidade combo. Olha, se você comprar o sapato, você vai ter desconto na meia. Ou, se você comprar o combo, você economiza X reais. Ou você leva o mimo. Olha a vantagem sendo oferecida. Então, eu trago essa oportunidade para o cliente. Não é isso? E o cliente ama isso, gente. Né? Ele gosta disso. Quando a gente está com alguma exclusividade, mostrar essa exclusividade, porque a exclusividade muitas vezes gera um desejo de compra imediata, né? Porque se é exclusivo, se vão ser só X peças, então não vai ter todo mundo usando. Então o cliente ele não compra só pelo produto, muitas vezes ele compra pelo medo de perder oportunidade. Então, se a gente não cria oportunidade, a gente vai ficar refém de cliente que só compra quando precisa. Então, eu preciso gerar oportunidades na minha loja. Gente, não é oportunidade de preço, não, tá? De desconto, não. É oportunidades de recompra, oportunidades de aproveitar um voucher, de emitir um cupom para a próxima compra. Eu gerar essa oportunidade para fazer fluxo na minha loja. Então, ao invés de eu falar que esse modelo é bonito, eu falo o quê? Que ela acabou de chegar e já está saindo demais. E esses números aqui são os últimos que eu tenho. Então, ao invés de eu falar, tá em tudo, tá em promoção, eu falo o quê? Que eu tenho uma condição especial nessa campanha. Porque depois vai voltar com o preço normal. Olha, eu gerando oportunidade para o meu cliente. Então, o cliente ele não quer perder. E quando ele sente que ele pode perder, ele vai decidir o quê? Muito mais rápido. Então, venda não é só a gente convencer, é a gente mostrar o momento certo para o cliente. Então, se eu não crio esse senso de urgência, o meu cliente vai adiando para depois, ele esquece, não é assim? Então, por isso eu tenho que trazer essa oportunidade. São campanhas dentro da minha loja, são campanhas que eu faço, não é campanha de preço, não, tá? Tem muita gente que acha que campanha é só de preço, só de desconto. Cuidado com isso. E eu tenho o quinto motivo de compra, que é o quê? Pertencimento. O meu cliente, ele compra para se sentir pertencente a algum grupo, a um estilo, a uma fase da vida, porque moda é identidade. Então, muitas vezes,
aquele sapato de valor agregado alto, ele gera uma comunidade que curte produtos diferenciados de alto valor agregado. Nós não temos várias comunidades aí, de várias marcas. Então, minhas amigas usam. Meu Deus, eu gosto do estilo das minhas amigas, então eu vou querer pertencer a essa comunidade, então eu também vou usar. Não é assim? A Virgínia está usando a bota de pelinho dentro. Então, eu quero também uma bota de pelinho, como a da Virgínia. Eu quero quero ter o pertencimento à X comunidade que gosta da Virgínia. Não é assim? Eu quero mudar meu estilo, quero sentir diferente. Eu quero, né, parecer com o estilo da fulano. Então, eu vou para a linha de produtos que ela usa, porque eu quero pertencer àquele estilo. Não é assim? Então, por isso que eu tenho que entender que são vários os motivos que fazem o cliente comprar. Então, gente, eu preciso muitas vezes entender que a moda não vai vestir o corpo, mas vai vestir a identidade da pessoa. É onde que o cliente não compra só o sapato. Ele compra a versão desse sapato que ele quer mostrar para o mundo, para a comunidade dele, para a cidade dele, para o meio de trabalho dele. Então, eu preciso sentir pertencente. Não é assim? Então, quando a loja não mostra quem representa, aquele estilo que representa, o cliente muitas vezes não sente parte. Então, a gente tem que entender o quê? A gente não pode falar assim, você gostou desse modelo? A gente fala o quê? Nossa, esse modelo parece muito com você, parece muito com o seu estilo, não é mesmo? Então, a gente precisa mostrar e fazer o cliente sentir pertencente. E quando ele sente pertencente, a gente não precisa convencer, não. A venda acontece porque faz sentido para a identidade da cliente. Não é assim? É sim? O outro motivo que eu tenho de compra, que é o sexto, é a segurança. Meu cliente compra porque ele quer se sentir seguro com a escolha. Afinal de contas, quem quer errar, né, gente? Ninguém quer errar. Então, se ele tem dúvida, ele não compra. Então, quando eu falo, olha, esse tênis aqui é de marca nacional, é testado por vários clientes nossos que adoram caminhar e tem troca garantida. Olha a segurança que eu estou dando. Se ele não gostar, tem troca garantida. Eu mostro segurança, eu passo segurança. Então, esse modelo aqui vende muito. As clientes que levam sempre voltam para comprar em outras cores. Olha o reforço aí da prova social. Outros clientes já compraram. Não é assim? Está passando segurança, porque se outras pessoas comprar, se ele é sucesso, então eu também quero. Não é assim? Então, quando eu mostro o conforto validado, quando eu falo que esse produto aqui é um dos mais confortáveis que eu tenho na loja. Quem usa no dia a dia ama esse calçado. Olha, eu validando aí o conforto. Eu posso também mostrar para o meu cliente que eu facilito a troca. Se ele não se adaptar, ele pode trocar dentro de X dias, sem problema. Aquele cliente indeciso, né? Eu posso fazer isso para ele se sentir mais seguro. Então, eu posso mostrar a durabilidade do meu produto, a qualidade. Esse material ele não vai descascar fácil. Ele é um sapato que vai durar muito. Não é isso? Quando eu falo que a forma é padrão do meu calçado, não vai, o 36 vai calçar 36, o 7 vai calçar 7. Então, o que que acontece? Eu consigo passar essa segurança para ele, que pode levar um número sem medo. Porque se ela calça 36, é 36 mesmo. Então, tudo isso mostra segurança, né? Então, gente, a dúvida, ela não faz fechar a venda. E a segurança, ela gera decisão de compras. O cliente, quando ele é inseguro, ele não negocia. Ele simplesmente faz o quê? Olha, olha e vai embora. Então, eu tenho que trazer.
argumentação para esse cliente. Eu posso, às vezes, né, em vez de perguntar assim, você acha que você vai usar? Não, gente. Eu falo que vou levar esse aqui tranquilo. É um dos calçados que não dá troca na loja, de jeito nenhum. Às vezes, para a gente ficar ali, qualquer coisa, depois você volta, a gente vê depois como que, né? Se não gostar, a gente fala o quê? Olha, se não ficar perfeito, a gente olha para você. Por que que não ficou? A gente ajuda. Então, a gente não pode pressionar para vender. Eu preciso tirar o medo desse cliente. Então, quando eu elimino esse risco, ele compra de forma mais rápida e tranquila. Com certeza. Então, na dúvida, o cliente está com dúvida, está inseguro, está pensando demais, passa essa confiança, traz essa segurança. Ele com certeza né, não vai travar na venda. Quando eu mostro esses requisitos que vão levar ele a ter a segurança de que o calçado realmente é bom, que o calçado é um dos mais vendidos, que o calçado a gente sempre tem em posição dele, que é um modelo que não tem erro, ou que esse calçado, o material pode levar sem susto, que vai cada vez ficar mais gostoso o calço, tá? Então, gente, eu preciso mapear desses motivos. Como que eu vou mapear? Como que eu vou mapear esse motivo que vai mover meu cliente a comprar? Primeiro, eu preciso o quê? Escutar com intenção, não só responder. Então, os clientes, muitas vezes, as perguntas da cliente, né, quando a gente está conversando, elas vão revelar exatamente o porquê da compra. Elas geralmente perguntam assim: será que combina comigo? Você está achando que combina comigo esse sapato? Então significa até o quê? Insegura. Quando ela fala assim: tem outra cor? Então ela está gostando, está gerando desejo ali, não tá? Vai ter promoção? Aí é aquela cliente da oportunidade, né? Se esse sapato não machuca o pé, é porque o quê? Às vezes ela se sente incômodo com os calçados que ela já comprou, né? Então, quando a gente sabe escutar, a gente vende antes mesmo de falar. A gente tem que fazer a escutativa. Se a gente faz a escutativa, a gente consegue mapear esse motivo que está levando o cliente a comprar. Outro ponto, a gente precisa observar o comportamento, porque as pessoas mostram sem perceber. Não é isso? Os clientes, geralmente, eles entregam sinais claros. Às vezes ele olha muito no espelho, não é assim? Olha muitas vezes o sapato no pé ou no espelho. Aí está buscando o quê? Validação do desejo. Não é isso? A autoestima dele. Quando ele fica na dúvida, não sei se eu levo, não sei se eu não levo, ele está mostrando uma insegurança. Ele está querendo segurança e pertencimento. E a gente o quê? Tem que mostrar que forma que a gente vai trazer essa segurança. Quando ele chama uma pessoa, fulano, vem cá, o que você acha desse sapato? Qual ficou melhor? Ele quer alguém para opinar, porque ele também está inseguro. Não é isso? Quando ele fica comparando modelo, já viu? Comparando, olha para um, olha para outro, porque a gente tem que ter paciência, né? Quando ele fica comparando demais. Porque ele está com medo de errar, gente. Então, o cliente, ele fala com palavras, mas ele decide com comportamento. Então, vamos observar o comportamento dos nossos clientes. E como que a gente pode fazer também? A gente pode perguntar. Vamos perguntar do jeito certo. As perguntas que vendem, né? Ao invés de posso te ajudar, a gente pode falar o quê? O que que você está procurando hoje? É uma ocasião especial que você tem para ir? Ao invés de falar assim, gostou desse? O que que a gente pode falar? O que que mais te incomoda nos sapatos que você usa hoje? Não é assim? Ao invés de perguntar, vai levar? A gente pergunta o quê? Como que você quer se sentir quando estiver usando essa sandália? Não é assim? Quer ver outro produto? Não, gente. Vamos perguntar se ela está buscando mais conforto, mais estilo. O que que ela busca? Então, essas perguntas vendem.
Vamos conectar a resposta ao produto, porque aí a venda acontece. Então, na hora que ela responde, porque ela respondeu, a gente não vai mostrar mais produto, a gente vai resolver o motivo dela. Ah, eu quero conforto porque eu trabalho o dia todo em pé. Aí eu faço o quê? Eu pego opções que ela vai poder estar confortável, se sentir bem, poder trabalhar o dia inteiro em pé, passar horas em pé e com conforto. Então, quando eu falo que quem entende o motivo não precisa convencer. Venda boa não começa no produto, começa na escuta. É bem importante isso aí, tá? Então, olha, vamos escutar mais o nosso cliente. Vamos estar mais atentos. Então, quem não escuta não vende. Não é isso? A maioria dos lojistas fala demais sobre produto, cor, material, preço, marca, mas escuta de menos sobre quem é a cliente e o que que ela precisa. Então, quando a gente troca o monólogo, né, pelo diálogo, o atendimento vai mudar de nível. As clientes se sentem vistas, ouvidas, compreendidas, não é isso? E confiança antecede toda compra. Então, sem ela, nem o produto mais lindo vai ter venda fechada. É assim? E aí eu trago alguns exemplos que a gente pode usar no nosso dia a dia, que são as campanhas, né? Vamos fazer campanhas nos stories. Ao invés de falar que chegou a coleção que vai te fazer brilhar, o que que a gente pode falar? Chegou a coleção para você passar o dia inteiro confortável, sem dor no pé, e ainda ouvir, nossa, que sapato lindo. Olha como que é diferente. Ao invés de falar que chegou a coleção para fazer te brilhar, a gente fala o quê? Sapatos que não apertam, não machucam, te deixam seguro para o trabalho, para o final de semana. Eu tive um monte ativo problema, ativo desejo, ativo segurança. Então, ao invés de falar, sabe aquele look que não marca? O que que eu posso falar? Se você já tirou o sapato no meio do dia porque não aguentava mais, dá uma olhadinha nesse aqui. Gente, a pessoa para ou não para olhar? Pensa bem. Quem nunca tirou o sapato no meio do dia porque não está aguentando mais? Não é isso? Esse modelo aqui é para você que sai de casa pela manhã e só retorna à noite, sem dor no pé. Meu Deus, eu quero sapato. Claro que eu quero sapato. Então, a forma de mostrar, não é isso, gente? É mostrar, falar com o cliente, coloca no pé, anda um pouquinho na loja, para você sentir esse sapato. Para ver que ele não machuca atrás, que é um tipo de sapato que você consegue. Você até esquece de estar usando esse sapato. Então, tudo isso eu trago ativação de venda, não é isso? Então, para você, né, que ficou até o final aqui, eu quero que você continue até estando comigo nessas próximas aulas, porque a gente são sequenciadas, são aulas que vão te trazer um direcionamento para você conseguir vender todos os pares da coleção até 6 meses. Sem ficar só promovendo, só fazendo desconto, desconto e desconto. Então, se você quer realmente começar a entender o que que realmente faz o cliente comprar, fica nessas aulas. Porque o que eu aplico nas minhas lojas, eu passo para vocês, eu trago para vocês. É algo que eu vivencio no meu dia a dia. Não é algo que eu pego da caixinha e trago para vocês. E muda, viu, gente? Muda muito quando a gente tem conhecimento. Mas é demais, dá virada de chave para caramba. Então, tem também um convite para fazer para vocês que estão aqui. No dia quinta-feira, sem ser essa, na próxima quinta-feira, dia 16/4, às 19h29, vamos ter um aulão gratuito e online do pedido ao último par. É muito top esse aulão. Lá nesse aulão eu vou te mostrar como que você vai montar um pedido que já entra na sua loja com potencial de vendas. Como que você vai vender todos esses pares da coleção até 6 meses após chegar na loja. Porque, gente, estoque parado não é falta de vendas. De jeito nenhum. É só erro de estratégia. E se a gente quer, se você quer ir parar de acumular pares, parar de depender de promoção, transformar dinheiro de verdade, vá para esse aulão, tá?
Tem link na bio, você pode acessar. É, é show demais essa aula. Vale muito a pena. Já convido mais lojistas para estarem com você, porque dá virada de chave pra caramba, tá? E aí eu vou passar o resumo para vocês do que vocês viram aí nessa aula, né? O que a gente viu? Primeiro, a gente viu os 6 motivos que vão mover a compra. O que é o grande motivo? Os motivos, né? Os grandes motivos. A necessidade, está faltando água para o nosso cliente, o que é? Como que eu vou resolver o dia a dia? O problema, ele quer parar com uma dor, com um incômodo que tem em pé, com o calçado que está machucando o calcanhar. Ele tem um desejo de se sentir melhor, mais elegante, mais confiante, com autoestima mais elevada. Ele, às vezes, quer aproveitar uma oportunidade. Se eu crio uma oportunidade na minha loja, esse cliente vai querer aproveitar. É o cliente que gosta das oportunidades. É o cliente que quer buscar um pertencimento, quer encaixar em algum estilo, alguma fase. É o cliente que busca segurança para não errar na escolha, né? Então, quando a gente foca só no produto e não no motivo, a gente não vai conectar com esse cliente. Então, eu preciso de escutar com intenção, observar o comportamento, perguntar do jeito certo, né, gente? E conectar esse produto com a vida do meu cliente. Aí sim, aí o resultado acontece. Então, essa frase, ó, enquanto você não entende o que move o seu cliente, outra loja está entendendo e vendendo o seu lugar. Então, agora é a hora de ver esse jogo. Deixa eu descompartilhar aqui. E dúvidas? Agora nós vamos para as dúvidas. Para vocês que ainda não seguem lá no YouTube, vão lá, se inscreva, ative o sininho, a notificação lá para vocês não perderem os conteúdos do YouTube também. Tá bom? É muito importante que você esteja lá comigo. Olha aí no chat aí, vamos ver se tem pergunta. Gente, deixei uma pesquisa, tá? Para vocês. Fernanda, indicação de fornecedor? Tenho sim. Indicamos fornecedores, sim. Nossa, a gente conhece fornecedor demais, né? Eu falo que tem gente que fala assim, nossa, mas tá difícil demais fornecedor. Nossa, gente, a gente tem milhares de fornecedores. E você tem que o quê? Tem que estar sempre buscando para ver se valida ou não dentro da sua loja. É assim? Se alguém tiver alguma outra dúvida, deixei caixinha nos stories, tá? Hoje eu deixei caixinha para perguntas, para dúvidas. Não fiquem constrangidos de perguntar, gente. Às vezes o mais óbvio precisa ser dito e a gente não percebe isso. Às vezes a sua dúvida é dúvida de várias pessoas. Você vai estar contribuindo com essa nossa comunidade de lojistas. Não é assim? Então não deixe de fazer pergunta. Eu pus enquete aqui? Não, acho que eu não pus não, né? Caixinha não pus não. Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Mas não deixem de se cadastrarem para a aula do dia 16/4. Aulão, gente, mas é muito conteúdo mesmo. É top. É excelente esse bate-papo. Vocês vão gostar muito, tá? Muito, muito, muito. De verdade. Então, estejam nesse aulão. Vamos deixar nos grupos o link para vocês se cadastrarem também para participar. Beleza? Analisem essa aula, se possível. Eu vou ficar muito feliz, tá? Vou ficar. Fernanda, é ótimo perguntar, viu? Estou chegando agora. Vocês são fabricantes ou lojistas? Não, nós somos lojistas de calçados. Nós temos 6 lojas no interior de Minas e nós ensinamos lojistas de calçados a venderem todos os pares da coleção em até 6 meses após chegarem na loja. Então, fica com a gente aí, né? Vocês que gostam dos conteúdos, indiquem mais lojistas para estarem nessa comunidade nossa. É muito bacana. E essa avaliação da aula é muito importante. Por quê? Porque a gente vai trazer temas que são interessantes para vocês. Temas que, às vezes, a gente não tem essa percepção de que são, né, aquele no momento que você está precisando. Então, responda. É rapidíssimo. É 1 minutinho você consegue responder esse... Já vou para os colegas que trabalham com calçados também. Isso, convidar, boa. Boa, Fernanda, convida. Se você conhece alguma lojista, indica o perfil, né? O perfil Pedido Perfeito Oficial. A gente dá muito conteúdo mesmo. É muita, muita verdade que a gente passa ali naqueles conteúdos. Quem nos acompanha nas aulas sabe que eu trago realmente essência, né, gente?
Não é só teoria, é algo que eu vivencio, é algo que eu compartilho, que eu aplico nas lojas. É o errar e aprender constante. Eu estou nesse ramo há 24 anos, então, assim, eu não só sei, eu estou sempre aprendendo. E é maravilhoso compartilhar com lojistas, porque muitas vezes eu aprendo com vocês, né? Muita coisa, o compartilhar é muito bom. Então estejam conosco sempre, né? E indiquem aí mais pessoas também, tá bom? Maratona as aulas, maratona, viu? Você vai gostar. Maratona os posts que você vai gostar também. Tem muito post bom. Vou ficar feliz, tá bom? E nos vemos então na próxima terça-feira. Já marca aí que toda terça-feira tem compromisso, tá, gente? Toda terça-feira tem compromisso, tá bom? Então, beijo para vocês, excelente e abençoada semana. Já marque aí de estarem comigo na próxima terça e também se cadastrarem no link da bio para o aulão, tá bom? Nós vamos colocar nos grupos aí, nos grupos dessas aulas, o link desse aulão para você não ficar de fora, beleza? Preciso vender estoque parado e picado. Nossa, vai aprender muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Pode maratonar as aulas aí. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.